Por que Deus escreveu um livro? Antes de responder essa pergunta, nós vamos pensar um pouco sobre quem é Deus? E aí a gente vai usar essa frase aqui para conduzir esse pensamento. O universo não é uma ideia minha. Minha ideia do universo é que é uma ideia minha. Alberto Caeiro, que é o heterônimo do Fernando Pessoa, né? O nome que ele usava para escrever. Então, o que ele quer dizer com isso? A ideia, a gente pode parafrasear essa frase e falar assim, que Deus não é uma ideia minha. Minha ideia de Deus é que é uma ideia minha. Então, por isso que Deus escreveu um livro. Porque ele deseja se comunicar e ele também está nos ensinando, nos mostrando a ideia dele a respeito dele mesmo. Então, Deus está nos falando quem ele é. A Bíblia é também Deus nos mostrando quem ele é. E a gente entende que o tema central da Bíblia é o monoteísmo, ou seja, existe apenas um único Deus. A gente não é uma questão de que o livro fala ali, não é uma questão que existem vários deuses e existe um Deus que é mais poderoso. Não. A Bíblia Sagrada parte desse princípio que existe um único Deus. Não existe outro Deus além do Deus Criador. Somente Ele é Deus. E Deus, o que eu penso a respeito dele foi construído com base nas minhas experiências com Deus. Mas não necessariamente tem relação com o que de fato Deus é. E ali a gente vai aprendendo, né, ao longo ali do estudo, que houve um percurso de revelação de quem Deus é. Deus se revelou ao longo da história da humanidade e cada experiência, né, que nós passamos, a gente tem uma percepção de Deus. Ou seja, algumas pessoas têm uma percepção de Deus que pode ser completamente diferente da nossa. E aí que entra a parte filosófica que eu falei, né? Ele cita um texto ali do filósofo Luiz Felipe Pondé para estimular um pensamento, né? Uma viagem, assim, para a gente imaginar que a gente estava viajando no tempo e que a gente viu os nossos ancestrais. Eu vou ler aqui, só para a gente lembrar do que está escrito. Imagine que você está em uma espaçonave que consegue percorrer todo o universo. Você vai para a imensidão do espaço sideral e você viaja tempos e tempos na escuridão e no vazio nessa imensidão. Mas não apenas você está nessa espaçonave que consegue se deslocar por todo o universo, mas você está em uma espaçonave que consegue se deslocar no tempo. E você volta até o início da história da humanidade. E você vai para a costa da África, onde a ciência diz que muito provavelmente toda a humanidade tem a origem nessa costa. E você vê, naquele deserto, um grupo de seres humanos marchando, caminhando e correndo. E você vê uma criança assustada, que estende a sua mão para uma menina, que vai correndo e marchando ao lado dela. Enquanto a menina pequena tenta segurar a mão da menina maior, as duas tropeçam em um velho que caiu e pisam na cabeça dele e caem. Essa é a parte macabra, né? Se sujam na areia, se levantam tropeçando, e ao lado da menina vai um homem, assustado, olhando para os lados, aflito. Ele acredita que está ouvindo vozes. E ele se imagina perseguido por bichos de todo tipo. E ele vai com uma mulher ao lado dele. A mulher tem uma barriga muito grande. Dentro dessa barriga, um feto que já não está mais vivo. E na sua pequenina caravana, algumas crianças de colo, alguns outros homens assustados, algumas outras mulheres que se arrastam cansadas. Eles carregam bichos que acabaram de matar e ainda estão ensanguentados. E no meio dessa caminhada, a menina vê alguma coisa se mexer na terra, ela se abaixa e pega. Você, olhando da sua espaçonave, tem a sensação de que ela pegou um verme. Isso eu achei horrível. E o negócio que se mexe na mão dela. Verme. E ela come aquele bicho empoeirado ou cheio de terra. E aquela mulher que tem a barriga grande, ela está agonizando de dores e ela cai no chão, olha para o alto e tem a sensação de que lá existe um ser assustador, que vai devorá-la a qualquer momento. Ele pega esse trecho que esse filósofo descreve para nos conduzir num outro pensamento, porque quando ele faz isso, a gente imagina essa cena aqui, né? Essa cena é tão grotesca, tão absurda, mas os nossos antepassados nômades viveram isso. É horrível. É horrível. E Deus é Deus desde sempre. Então, esses antepassados também tiveram alguma percepção de quem Deus é. Só que a percepção das pessoas de quem Deus é, ela muda de cultura a cultura. Costumo dizer também que
a questão de se eu acredito ou não que Deus existe, não muda o fato que ele é Deus. Ele é Deus, né? Então, o que eu penso a respeito de Deus não muda quem ele é. Ele continua sendo Deus, ele continua soberano, e o que nós fazemos é um exercício de conseguir, de alguma forma, aprender desse Deus, conhecer esse Deus. E ele pega essa imagem super absurda e nos faz um paralelo com uma outra imagem. A imagem de A Caim. história de Caim. Lá no início da criação, né, do mundo, Deus cria o homem e a mulher, Adão e Eva. Eles são expulsos do paraíso por causa do pecado original. E aí eles têm filhos, o Caim e Abel. Caim e Abel fazem uma oferta a Deus. Deus aceita a oferta de Abel e não aceita a de Caim. Para Caim, quem Deus é, né? Que é o que a gente tem aqui no próximo slide, né? Opa. Acho que aqui mesmo. Para Caim, quem que Deus é, né? Porque Caim, ele viu os pais dele serem expulsos do paraíso. Ele sabe que os pais dele foram expulsos do paraíso. Agora, esse Deus que expulsou os pais dele do paraíso, rejeitou a oferta dele. E ainda por cima o fez continuar vivo, né? E aqui ele faz essa analogia de que a punição para Caim não foi a morte, foi deixar ele vivo para que ele convivesse com aquilo que ele tinha feito. Então, proteger ele da morte, né? Ele ainda teve que andar errante, né? Que é o que a gente lê aqui. Então, em cima está o ápice, que é Jesus de Nazaré. O Velho Testamento vai preparando esse Jesus que chega. E o Novo Testamento traduz esse Jesus que chega para revelar a natureza, o caráter e a identidade desse Deus, que olhou lá de cima para Caim, o errante. Então, acho que até tinha uma outra parte aqui antes que fala de Caim, mas o que essa analogia quer nos mostrar é que, assim, para Caim, que viu tudo isso, quem Deus era para Caim? E depois, tantos outros personagens que a Bíblia cita, né? Eles falam desse Deus, cada um a sua experiência, né? À luz da sua experiência. A sua perspectiva. Nós também temos, e daqui um pouco a gente vai pensar sobre isso, né? E o fato de que cada pessoa tem a sua percepção de Deus não muda quem Deus é. E essa Bíblia hebraica, né, que nós chamamos de Velho Testamento, que é a Bíblia que foi compilada, né, que a gente estudou, que são os escritos até a época de Esdras, que entraram ali no Velho Testamento, essa Bíblia deu origem a 3 religiões: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Essas 3 religiões são monoteístas, são as religiões no mundo que são consideradas monoteístas, ou seja, acreditam em um único Deus. As demais religiões acreditam em vários deuses. As religiões monoteístas todas estão com base nessa Bíblia hebraica, né? Nesse compilado aí do Antigo Testamento. O que isso quer dizer, né? Por que Deus deixou para nós essa escritura? Porque acabei de lembrar de uma questão também, que é essa ideia nossa de manipular a Deus, a nossa imaginação, né? A gente começa a imaginar um Deus que está sujeito ao que nós pensamos dele. E aí a gente quer manipular, inclusive, a vontade dele. Deus, faz assim, faz assado. Não, Deus, ele é Deus, ele que a vontade é dele. Nós estamos sujeitos à sua vontade. E essa história de ter uma imagem de Deus que eu manipulo, que eu digo, olha, se o Senhor não fizer isso, eu não vou para lá. Ou então, faz assim, Deus, eu quero assim. E isso é idolatria. Você criar uma imagem que não é Deus e você querer usar ela para manipular para a sua vontade. Isso é idolatria. E muitos, até ao longo da história da humanidade, criaram de fato imagens físicas que a Bíblia fala assim que elas não ouvem, não falam. Não falam. E quem as idolatra, enfim, torna-se igual a ela. Ou seja, não serve para nada aquilo. A pessoa fica emburrecida. Amuletos, né? São porque amuletos. É um amuleto. E a gente, às vezes, mesmo sem criar uma imagem física de um Deus, né, enfim, uma idolatria, a gente o faz com o nosso comportamento de querer manipular Deus. Fazer dele... lembra a história de virar o santinho porque ele não arrumou o casamento? Vou colocar ele de castigo.
É tipo isso, Deus, eu não vou, já que o Senhor não fez isso que eu queria, eu não vou também mais para a igreja, eu não vou fazer tal coisa. Então, essa história de manipulação também tem a ver com com o nosso entendimento errado de quem é Deus. É a gente não buscar esse entendimento mesmo de quem Deus é. Porque a gente tem a Bíblia para revelar, né? Inclusive, aqui, né, tá falando que essas três religiões, então, foram embasadas com essa Bíblia do Antigo Testamento, porque também essas três religiões surgem ali dessa raiz de Abraão, e são religiões monoteístas. Mais para frente a gente vai também entender o porquê que essa questão do monoteísmo ele cita ali, né, que a grande invenção do judaísmo é o monoteísmo. Na verdade, é uma frase de impacto, mas não é bem uma invenção, é o que é, Deus é um só. E isso na verdade, até o momento em que o povo judeu e esse povo, né, raiz de Abraão, ele começou a conhecer ao Deus único, até então a humanidade e as práticas religiosas eram politeístas, tinha-se muitos deuses. Então, quando eles começaram a ter essas experiências e a identificar que era um Deus único, isso foi uma grande revelação ali na época, né? E hoje nós temos no mundo essas três religiões monoteístas que têm base no texto ali do Antigo Testamento. E essa frase que está ali, que eu acho muito forte, impactante, que me fala bastante também, Deus não existe, Deus é. Isso Por que Deus é? Porque nós existimos, nós temos um começo, um meio, um fim, a gente está sujeito ao tempo e ao espaço. Agora Deus não, ele é eterno, né? Ele está fora desse contexto. Né? Isso, ele é soberano. Então, nós existimos. Agora, Deus ele sempre foi e ele sempre será. E quando Moisés está lá na sarça ardente, eu vou até entrar aqui para a gente poder ver lá em Êxodo. Em Êxodo, eu vou só ler esse Êxodo 3:13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Aí Deus fala para Moisés. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus dos vossos pais, olha só, Deus recapitulando para virar a chave do entendimento. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente. Este é meu memorial de geração em geração. Então, o próprio Deus se identificou como o eu sou, e ele também fala que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele valida a experiência dessas pessoas em conhecê-lo. Esse é o Deus que criou todo o universo e esse é o Deus que se chama por eu sou. E Deus, já conhecendo as nossas limitações, ele não nos deu uma imagem dele, né? A gente, veja só, na época de Jesus, podiam ter feito um desenho, enfim, alguma coisa assim, um retrato, mas não se conservou nenhuma imagem da figura de Jesus. E quando Deus aparece para Abraão ali, para Moisés, na sarça ardendo, ele também não aparece com uma figura que fosse algo que pudesse ser registrado ali para que ao longo dos anos a gente pudesse ter uma imagem visual ali de Deus. Por que será que Deus faz isso, né? Eu me perguntei uma vez sobre isso. E eu entendo que Deus fez isso porque ele conhece a nossa limitação de criar ídolos. Então, para que a gente o busque na sua verdadeira identidade, a gente tem que evitar os atalhos, né? É a essência. E tem muita distração nessas questões de imagem e de... Você acaba criando um amuleto de Deus, volta, né? E Deus não é visual.
Deus é sentimento, Deus está dentro. É de dentro para fora, não de fora para dentro. Tudo que entra pelos olhos é visual, a alimentação de imagem, né? E não é isso. Ele não queria isso. Ele quer que venha realmente de dentro. Você tem que ter uma transformação dentro, não fora, né? Para ter materialização, por exemplo, né? Da ideia. Eu até lembrei daquela passagem que fala, né, que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, mas ele habita em nós. E é isso, né? Deus, ele está em nós e para que e tem uma palavra no Apocalipse que daí não está aqui, mas eu lembrei, que fala assim que na Jerusalém celestial, eu acho lindo isso. Na nossa cidade eterna, para onde nós vamos, lá não vai ter templos, ou seja, não tem igreja, não tem templo, não existe lugares físicos para que o povo se ajunte para cultuar a Deus, mas está dizendo assim, não vai ter templo e Deus será um em todos serão um em Deus. É como se a presença de Deus fosse de fato derramada sobre todos que estão lá, de forma que ninguém precisa mais ir ao templo adorar. Deus já é tudo em todos. Deus é tudo em todos. É assim que diz em Apocalipse. Ou seja, na eternidade, nós vamos ter essa essência de Deus em todos. A gente vai olhar para todos e vai ver Jesus em todos, e todos juntos serão Jesus. É meio maluco de pensar isso, mas eu creio que Deus nos fez, nos leva a esse entendimento para que a gente também quebre alguns preconceitos. Por exemplo, ficar defendendo placa de igreja. Não faz sentido algum, porque na eternidade não vai ter templo. Não tem igreja, né? Não tem o templo físico, né? A igreja são as pessoas, né? Tem igreja na Jerusalém Celestial, tem as pessoas. Mas aquele espaço físico não existe na eternidade. O que existe são pessoas que juntas refletem o Criador. Deus é tudo em todos. E acho que nesse sentido, talvez a gente também consiga ter um pouco de olhar assim para quem Deus é, né? Ele cuidou das nossas, teve esse cuidado para não nos deixar essas imagens, para que a gente também não fosse distraído com essas questões materiais, mas que a nossa fé estivesse de fato edificada naquilo que é real, né? Que é a presença dele em nós, como a Kel falou. Ele não deixou imagem, mas ele nos deu o filho, né? Para que a gente viva uma vida baseada em Cristo, né? No que Cristo nos ensinou. E daí existe toda a questão, né? A história e todo vamos dizer, o que Jesus nos trouxe, a graça, né? Isso. A graça que está em Cristo, né? Sim, ele não nos deixou uma aparência humana de quem ele é em Jesus, de quem Jesus foi quando passou pela terra. Mas ele nos deixou o testemunho de Jesus, o modo de vida, para que nós pudéssemos imitá-lo e nos parecermos assim com ele a cada dia, né? A gente vai a cada dia sendo aprimorado para que a gente possa chegar no que a Bíblia chama de estatura de varão perfeito, para que a gente na eternidade alcance essa estatura. Enquanto estamos aqui na Terra, todos os dias a gente está sendo trabalhado e moldado. Eu li essa semana em Jeremias, depois eu mando para vocês. Mas eu li que Deus falou assim com Jeremias: Jeremias, vai até a casa do oleiro e veja como ele vai fazer esses vasos. E fique olhando ele fazer o vaso. Aí Jeremias vai lá e fica observando. O oleiro está fazendo o vaso quebra, ou ele achou alguma imperfeição, ele quebra e faz de volta ali, né? Aí Deus fala assim: para mim, Israel é como esse vaso. Ou seja, se tem algum defeito, alguma coisa, ele quebra 18, e faz de volta, né? Se não me engano, Jeremias 18? Eu acho que sim, é por aí, é depois do 10. E depois Deus fala para ele assim: agora, Jeremias, pega um vaso desse e leva até a porta da cidade e quebra esse vaso. Daí ele vai lá e quebra o vaso e mostra para as pessoas que Deus iria quebrantar a nação, né? Só que daí ele quebra o vaso ou seja, estava mostrando que
quando Deus quebra o vaso, ele refaz, mas quando o homem vai lá e quebra, aí a história fica comprometida, né? É juízo, não é a graça de Deus moldando a gente, né? Então, o que isso me diz também a respeito de Deus, da nossa ideia de Deus? Que Deus, ele, conhecendo as nossas limitações também, ele nos leva às nossas experiências do dia a dia. Então, ver o oleiro lá, ver quem fazia vasos trabalhando, era uma coisa comum daquela época. E nessa experiência do dia a dia, Deus falou com Jeremias. E Jeremias pôde entender um pouco mais daquela mensagem e pôde entender também quem Deus é com aquele povo. Ele falou assim, eu sou o oleiro que estou quebrando, né? Estou quebrantando Israel e estou moldando eles a minha vontade, né? E naquela situação o povo estava em pecado e estava vindo a nação inimiga e iria destruir e levar eles escravos para a Babilônia. E Deus estava avisando que isso iria acontecer e que aquilo também era consequência, né, daquela atitude do povo, enfim. Mas Deus estava mostrando que ele estava moldando aquela nação. E Deus estava moldando por quê? Que a gente estudou, né? O que a nação de Israel é para o cristianismo? Que a gente falou aí nos vídeos anteriores. Ela é o ventre do Messias. A nação de Israel foi aonde Jesus foi gerado, né? Deus usou esse povo para que Jesus viesse dessa genealogia e revelasse Deus ao mundo. E a partir de Jesus, nós temos a imagem perfeita de Deus revelada, né? Então, Cristo revela Deus ao mundo. É Cristo quem que é a revelação máxima de Deus ao mundo. Agora, gostaria que cada uma falasse qual que é a sua ideia de Deus. Eu vou compartilhar aqui rapidinho que a minha ideia de Deus, quando eu era criança, era que Deus era um pai brabo. Então, eu tinha que me comportar, porque senão ele ia me punir. Depois eu aprendi que não tinha a ver com quem eu era, mas que Deus era bom e não dependia de mim, não era o que eu fazia. E aí eu aprendi que Deus era um pai amoroso. Agora eu tenho aprendido que ele também é Senhor, que existe um reino e que existe a vontade dele e que quando a gente deixa ele governar a nossa vida, ele é Senhor da nossa vida. Então eu tenho aprendido sobre isso, sobre viver também com essa perspectiva de que Deus é Senhor da minha vida e eu confio a Ele tudo que eu tenho feito. Então a minha ideia de Deus hoje tá cabendo nesse pensamento. E a de vocês? Vamos aqui Vamos aqui. Pode ir. Aqui é o Garcia, quer falar? Vamos lá. Deus para mim é direcionamento e resposta, né? Se eu tenho uma ideia do que eu pretendo, do que eu quero, dos desejos do meu coração, eu sei que se ele tiver no comando, não vai prevalecer a minha vontade. Ele sabe o meu desejo, porém ele vai fazer da forma correta, né? E a resposta de toda aquela dúvida, para que nada das decisões que eu tome não saia da vontade dele. É muito difícil a coerência entre essas duas coisas e eu acho que é aí que Deus entra, aonde realmente nada tem sentido, porque não é para ter sentido, é para ser milagre, é para ser sobrenatural, porque o natural e o compreensível é fácil de assimilar e o que é Deus é tudo que for sobrenatural. A tua ideia de Deus extrapola o natural. Não é imaginável, não é inimaginável. Legal. Quem mais? Vai, Kel, Freud, Geisa. Freud. Eu? Tá, então vai, Freud. A Geisa quer falar. Fala aí, Geisa.
Não, pode ficar à vontade. Mas só compartilha. Não, se vocês depois quiserem, eu edito. Posso falar, então? Mas pode falar. Qual a sua ideia de Deus? Das experiências que eu tive, desde quando eu comecei a caminhar com Deus, sempre foi esse sentimento e essa presença de um Deus Pai, um Deus que cuida, que disciplina muito. Deus corrige a todos que ama. Muito, só que é gostoso, sabe? Depois que passa aquele choro, aquela dor, assim, é tão gostoso lembrar, assim, olha o que Deus fez na minha vida, olha que provação e que aprovação, assim, sabe? Porque assim, como eu conheci essa caminhada com Jesus, comecei a conhecer Deus depois de um certo tempo, assim, já da minha vida, eu tive dois tipos de experiências, né? Uma sem Deus e uma com Deus, e a sem Deus era muito vazio, era muito vago, né? E depois caminhando com Deus, por mais que faltava algumas coisas, não existia mais esse vazio. E a presença é muito forte, assim, né? Daí a gente começa a buscar, né? E daí nessa questão das correções aí que a gente vê que é aquele pai que ama, que corrige, que cuida, sabe? E daí quando está acontecendo, fala, meu Deus, né? Porque daí entra aquela parte que vocês falaram sobre o senhorio, deixar ele ser o senhor das nossas vontades também. Isso daí é uma prova assim muito difícil, mas é muito boa, né, na nossa caminhada com Deus, porque daí é o momento da gente, né, deixar ele realmente ser o Senhor, até nas nossas escolhas, nas nossas decisões, sabe? E o Espírito Santo vai nos dando discernimento. E daí, muitas vezes, até na minha caminhada com Deus, eu já fiz coisas assim, que eu fui assim, tipo, sabe, aquela coisa assim do filhinho rebelde, eu nem vou perguntar para Deus que ele já vai falar não mesmo, eu vou fazer do meu jeito. Vou fazer antes de perguntar. Gente, mas olha, papo, né? Daí volta chorando, o Senhor vem e, né, abraça de novo e vamos continuar a caminhada. Assim. Então, essa é a minha percepção de Deus, que é Pai, cuidadoso, amoroso e que disciplina também, só que Ele nunca nos desampara.